Nesse vídeo eu vou responder para vocês a seguinte questão. A cirurgia plástica não ficou do jeito que eu queria. Você foi lá e fez uma cirurgia plástica e não ficou do jeito que o médico lhe prometeu? Nesse caso, o médico responde por isso? O que você pode fazer a respeito como consumidor? Então vamos ao vídeo. Primeiramente, eu te convido a se inscrever aqui no canal Meus Direitos. Eu sou Luan Advogado e respondo aqui em curtos vídeos dúvidas jurídicas que você tenha a respeito do seu cotidiano. Então, suponhamos que você vai lá, faz uma cirurgia e aí o médico cirurgião promete um resultado e você vai lá e fica insatisfeito ou insatisfeita com aquele resultado. O que você pode fazer a respeito como paciente? O primeiro ponto que você precisa distinguir é a cirurgia reparadora da cirurgia estética. E por que isso é importante, aqui em especial para o direito? Porque se a cirurgia plástica for reparadora, a responsabilidade do médico é uma. Se ela for estética, é outra. Quando a cirurgia é estética, o médico promete o resultado de tal modo que a obrigação dele é de resultado. Ele deve assegurar aquele resultado prometido, sob pena de responder por isso. Agora, quando a cirurgia é reparadora, ele não promete resultado nenhum. O que ele promete, e ele se obriga inerentemente à sua profissão, assim como um advogado, é empregar os melhores meios e procedimentos daquela técnica, daquela ciência, para tentar alcançar aquele resultado pretendido. Então aqui, a obrigação é de meio, de buscar os melhores meios. Aqui, a obrigação é de resultado, de assegurar o resultado prometido. Então, o que nós temos aqui na prática? Aqui um exemplo de obrigação de meio, cirurgia bariátrica. Isso aqui é uma cirurgia de natureza reparadora e a justiça, aqui no caso o STJ, entende que a responsabilidade médica é de meio. Isso na prática significa o seguinte, que é preciso comprovar a culpa do médico, quando a obrigação é de meio, no caso, cirurgia reparadora. Então você, paciente, foi lá e fez uma bariátrica, natureza reparadora. Nesse caso, você está insatisfeito com o resultado, você tem que comprovar que houve culpa médica. E caso haja culpa médica, o hospital também ele acaba respondendo. Então vamos supor que é feita uma bariátrica e cause algum dano a você, paciente. Nesse caso, comprovando a culpa, existe a possibilidade de você receber danos morais, danos estéticos e até danos materiais se você desembolsou algum valor ali. Você pode pedir o abatimento ou coisa do tipo, mas principalmente danos morais, que podem variar dependendo da extensão do dano de 10 a 100 mil reais, tá? Comungando ali com os danos estéticos. Um dano estético, por exemplo, uma cicatriz ali que é muito fora do normal, acaba sendo um dano estético. Mas no caso de cirurgia para fins estéticos, o resultado é assegurado e aí, nesse caso, o paciente não precisa comprovar a culpa. E o que é culpa? Negligência, deixar de fazer alguma coisa. Imprudência, fazer algo que não deveria. Ou imperícia, quando um profissional ele age em completo desacordo com o mínimo que se espera da técnica e da ciência que ele exerce. Então, um péssimo profissional age com imperícia. Então, esses três elementos aqui compõem a culpa. No caso de obrigação de resultado, você não precisa comprovar a culpa. No caso de obrigação de meio, você precisa. E aqui no caso de cirurgia estética, você não precisa, porque existe a presunção de culpa. Ora, como o médico está prometendo resultado estético, presume-se, se esse resultado não foi alcançado, que teve culpa médica. Aí ele tem que ir lá e comprovar que não teve culpa. Então essa decisão aqui do STJ deixa muito claro. O cirurgião plástico, ao oferecer seus serviços, compromete-se a alcançar o resultado estético pretendido, prometido. Caso ocorram falhas nos procedimentos ou resultados não sejam os obtidos, o cliente pode acionar a justiça para reparar eventuais danos morais e materiais. Interessante aqui também, o que importa considerar é que o profissional na área de cirurgia plástica nos dias atuais promete um determinado resultado, prevendo inclusive com detalhes esse novo resultado estético procurado. Alguns se utilizam mesmo de programas de computador que projetam a simulação da nova imagem através de montagem escolhida na tela do computador ou na impressora para que o cliente decida. Estabelece sem dúvida entre médico e paciente a relação contratual de resultado que deve ser honrada. Então vamos supor que você vai lá e coloca mamas, silicone, e aí os seus seios ficam assimétricos ou ficam muito tortos ou acontece alguma complicação ali que estava completamente fora do que se esperava dessa cirurgia, que atualmente é relativamente simples. Nesse caso, o médico responde sim. Ele assegurou o resultado de ter seios
simétricos, aí depende do que ele te advertiu ali. Às vezes pode ter culpa do paciente, aí ele vai ter que comprovar. Por exemplo, ele disse que no corpo daquela paciente havia um limite de tanto daquele silicone colocado. E aí ela vai lá e extrapola esse limite e ele advertiu disso. Aí ele consegue comprovar que quem assumiu o risco foi o paciente, aí ele não responde, mas essa prova é dele. Nesse caso, a presunção de culpa é dele, então ele que tem que comprovar o contrário. Então, como diz o STJ aqui, ocorre a inversão do ônus da prova. Porque, originariamente, quem que deve provar alguma coisa? Quem alega, né? Se eu alego alguma coisa, eu tenho que ir lá comprovar. Mas no caso do paciente de cirurgia plástica estética, ele não tem que comprovar nada, só precisa alegar que não trouxe o resultado pretendido. E aí quem tem que comprovar o contrário é o médico. Olha só, nos casos de cirurgia plástica de embelezamento ou estética, cabe ao profissional demonstrar que eventuais insucessos ou efeitos danosos relacionados à cirurgia decorreram de fatores alheios à sua atuação. Então, por exemplo, a própria vítima se arriscou ou teve uma complicação que estava fora do que ele poderia ter evitado, então gera essa situação. Então sim, se a cirurgia plástica não atendeu o que se esperava, o médico responde por isso, por danos morais, materiais, estéticos. E aí você, como consumidor, como paciente, precisa distinguir se a sua cirurgia foi reparadora ou estética para fins de prova. Se for estética, você não precisa comprovar a culpa. Se for reparadora, você deve comprovar a culpa para a responsabilização. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei e já deixe aí nos comentários a dúvida jurídica que você queira que eu comente num próximo vídeo. Eu sou Luan, advogado. Até a próxima. Fui!